Pavinato, o que motivou você a ir para a área da filosofia, virar escritor e ter Pois todo esse é. destaque? Como é que você montou tua Que conta no Insta? história Tá com louca. 1.700.000 seguidores. Conta a tua história para nós. Bom, eu fiz direito no comecinho, né, do século XXI, né, no começo desses anos 2000. Entrei no Largo São Francisco, me formei, ali fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Agora quero fazer livre docência. Eu estou com o projeto pronto, a pesquisa está feita, mas eu não consigo tempo para escrever. Fui advogado a minha vida toda, desde que eu me formei. Mas em 2020, né, no ano da pandemia, em 2019, na verdade, eu entrei no turning point existencial. Né? Nos meus 35 anos eu entrei com um turning point existencial e não sabia mais o que eu queria fazer, porque a política no Brasil estava uma coisa muito louca. As pessoas, às vezes, elas tinham atitudes tão réprobas, mas eles só usavam camisas diferentes, né? Um escrito direito, outro escrito esquerdo. E como eu sempre fui uma pessoa voltada para o estudo, eu gosto de estudar, eu não gosto de sair de casa. Tem muito livro bom para ler no mundo. E é desesperador, às vezes, saber que a gente não vai conseguir ler todos os bons livros que existem. Ansiedade literária. Então eu comecei a fazer algumas aparições, né, explicando coisas em questão de política, mas isso era muito pontual. Em 2020, com a pandemia, etc., no final de 2020, eu entrei numa depressão. Em 2020 eu já larguei a advocacia, porque isso é uma concepção particular minha, eu não via mais condição de ser advogado. Eu não via mais condição de estudar tanto, fazer uma bela tese, discutir coisas como se discutia antigamente. E a gente falava assim, vai chegar no STF, o professor Moreira Alves vai ler e vai dar um arremate nessa doutrina, vai dizer se ela está certa ou está errada. Eu estou achando que ela está certa, ele vai dizer que está errado e vai explicar por quê. Vai ser uma coisa linda. E eu falei, eu vou ter todo esse trabalho para chegar no STF, chegar na mão do Toffoli. Para que é que eu vou advogar? Se um sujeito que nunca se preocupou em estudar vai dar a última palavra sobre a minha tese. Então isso me deu uma crise existencial danada. E eu devo o abandono da advocacia ao Toffoli, em grande parte. Porque é algo tão canhestro, é algo tão sem cabimento para mim, que não dá. E eu fiquei em depressão um bom tempo, saí da depressão escrevendo Estética da Estupidez. E quando eu saí da depressão, em maio de 2021, eu fui convidado para participar da produção de séries sobre crimes reais. E comecei a trabalhar na produção e também participava explicando questões jurídicas de crimes reais. É uma série de bastante sucesso chamada Investigação Criminal. E um ano depois, eu estava falando sobre crimes no Pânico. Apareceu um programa novo da Jovem Pan. A apresentadora, ela desistiu do jornalismo. E aí eu caí, me ofereceram para apresentar. Nunca fiz televisão na vida, só produzia, mas é uma coisa. Agora, ao vivo, jornalismo é outra coisa. Aí Mas tem comecei jeito, né? a estudar jornalismo, me credenciei como jornalista. Voz de locutor. Sim. E comecei a apresentar o programa que vinha depois do Pânico na Jovem Pan News. Isso foi meados de 2022. E era um programa, a Jovem Pan ia fazer um ano de TV, né, que era só rádio. A grande audiência, as duas grandes audiências eram, e hoje ainda é o Pânico, e naquela época também eram os Pingos nos Is, que foi um programa que trocou o futebol, né, das 6 pela política. Isso é um feito bastante notável do finado Reinaldo Azevedo. E ele trocou o futebol pela política e o Pingos nos Is tomou uma proporção danada. E tinha os outros programas para encher a grade da Jovem Pan, e o Linha de Frente vinha depois do Pânico, desabava, ficava no traço, e a audiência começou a subir. A coisa começou a subir. E eu percebi que, por ser um meio termo, porque o Pânico é cômico,
O Pingos nos Is é o ápice da revolta política. Eu precisava fazer uma marcha, porque a gente terminava o Pânico, caía no Hard News, né? Eu inventei de fazer um meio termo. Por que que eu não vou? Eu vou debochar da notícia, que debocha do brasileiro, e debochar também dos comentários que eu acho deploráveis. Então comecei esse jornalismo de deboche. E aí o programa chegou a ser a maior audiência da Jovem Pan, das 2 às 4 da tarde, que é um horário terrível para televisão. Ninguém vê televisão esse horário. E além de ser um sucesso na TV fechada, veja, se eu não estava à frente da Globo News, uma estrutura 1% comparável, eu estava no segundo lugar colado, das 2 às 4. E na internet, no YouTube, nós saímos de uma audiência de pessoas assistindo ao vivo simultaneamente de 2.000 pessoas para 50.000 pessoas, mais a audiência da TV. Uau. E era tanta audiência que o programa também foi para o rádio, porque iam só para o rádio o Pânico, o Morning Show, o Pânico, o 3 em 1 e o Pingos nos Is. Aí o rádio também ficou com a programação da tarde, porque o programa dava tanta audiência. Então eu falava para quase 30 milhões de pessoas por dia. E quando em janeiro, por questões da censura imposta à Jovem Pan, porque a Jovem Pan não poderia falar 5 palavras sob pena de multa de R$25 mil, mandado pelo TSE. Quando Augusto Nunes, ele falou, não aceito censura, porque não pode falar e eu não posso falar que eu não posso falar. Então quando Augusto Nunes sai, faz um buraco no Pingos nos Is, que aí ele começa o Oeste Sem Filtro. Que os Pingos nos Is, ele tem uma história interessante, né? Ele foi criado pelo Reinaldo Azevedo, né? Pelo finado Reinaldo Azevedo, foi um sucesso danado. Ele saiu, ficaram alguns elencos móveis até a entrada do Augusto Nunes para ser o comentarista principal, e aquilo voltou. À frente da Globo News, era a maior audiência do rádio brasileiro, dezenas de milhões de pessoas ouvindo todos os dias, e o Augusto Nunes sai e começa o Sem Filtro. Aí o Pingos nos Is, ele desidrata por por alguns dias ele vai ao traço, tanto na internet quanto na TV fechada. E aí tiveram uma ideia louca, que foi cacifada pelo Emílio Surita, que era me levar, me manter à tarde e me colocar nos Pingos nos Is. E em questão de 3 semanas nós voltamos a ser a primeira audiência de novo, tanto da internet quanto da TV e do rádio, absolutamente.